Fala, trader! Beleza? Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês uma das estratégias que nós utilizamos com o indicador Fênix aqui. Então, quem quiser pegar a versão de teste, basta só me chamar aí no canal do Telegram, que você vai poder utilizar essa estratégia com esses indicadores aqui. Tranquilo? Então, se você gostou do indicador, você vai poder adquirir ele com valor simbólico, está muito barato. Então, é só me chamar aí no privado que você pega a versão teste, testa, vê se gosta, vê se adapta ao seu operacional. E se quiser adquirir, eu vou ensinar todas as estratégias que estão por trás do indicador. Tranquilo? Então, só para começar, vamos deixar aquele like, compartilhar o vídeo e vamos lá, tamo junto. Galera, vamos entender o funcionamento aqui do indicador para vocês entenderem como é que a gente pega as entradas aqui. A versão que eu disponibilizo para vocês de teste, ela não acompanha as setas de entrada. A versão teste não tem as setas de entrada. Então, vocês vão ter o quê? O canal, vai ter o canal do indicador, vai ter o oscilador e vai ter o volume. Então, qual é o indicador que o indicador de entrada, qual o gatilho de entrada que vocês precisam pegar para poder fazer a operação sem as setas? Porque as setas elas estão disponíveis quando você adquire o indicador, que eu ensino todo o funcionamento, de como é que funciona todo o operacional. Mas esse operacional que eu vou passar agora faz parte também. Esse operacional que eu vou ensinar aqui agora, ele é de continuação de tendência, beleza? O nosso operacional, ele consiste em dois tipos de operação, que é o de continuação de tendência e o de reversão. Pegamos também algumas operações de pullback, mas as duas principais são de reversão e de continuação de tendência. Tranquilo? Então, o que é que a gente precisa saber? Eu tenho aqui, ó, no meu indicador oscilador, eu tenho uma média lenta, que ela mostra para a gente a tendência do mercado, o movimento que o mercado está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, quando ele está acima dessa linha vermelha, eu estou dentro de um movimento comprador, de uma tendência de alta. Quando eu estou abaixo dessa linha vermelha, eu estou numa tendência de baixa. Beleza? Então, diante disso, eu tenho aqui uma média lenta, a média rápida, na verdade, que ela vai fornecer os pontos de entrada para a gente. Quando ela chega a ficar aqui numa região de sobrecompra ou de sobrevenda, ela fica verde e em cima fica vermelha. Quando ela volta a ficar, ó, voltando aqui acima da região de 30 ou abaixo aqui da região de 30, ela muda de cor e fica branca. Então, aqui seriam os possíveis gatilhos de entrada. Por exemplo, o que a gente, interpretando isso, o que a gente vai ter? Eu tenho o indicador aqui fornecendo para a gente um movimento de alta, eu tenho uma tendência de alta aqui mostrando. O que acontece? O preço, ó, o nosso oscilador da média rápida, veja que ele vai ficando aqui às vezes vermelho, depois fica branco. Possivelmente seriam entradas de venda. Só que aqui a gente está entrando contra a tendência, então esse operacional que eu vou passar para vocês agora é para vocês operarem a favor da tendência, apenas a favor da tendência. E ficar muito atento para não pegar em região de reversão. Mas vamos lá. O que acontece? Se o preço aqui ele estava subindo, quando ele deu essa queda, olha aqui o que aconteceu. A minha média rápida foi buscar a região aqui embaixo, ficou verde e depois voltou a ficar branca. Veja que foi basicamente aonde forneceu uma zona de entrada aqui, uma setinha de entrada. Quando a média rápida ela fica branca, para vocês é o gatilho de entrada, porque eu estou numa tendência de alta, está mostrando aqui uma tendência de alta clara, e aí eu estou entrando aqui a favor dessa tendência de alta, para que continue o movimento comprador. E outro cenário importante de se analisar é que quando ele fizer essa correção, ó, porque eu estava no movimento comprador, e agora está fazendo uma correção para, tecnicamente, eu continuar no movimento de compra. Essa correção, o volume aqui, necessariamente, ele precisa estar diminuindo, ó. Veja que aqui o preço ele veio até com um volumezinho grande, ó, mas veja que os candles seguintes foram candles com volumes menores. E olha só qual candle que foi o candle gatilho, esse candlezinho vermelho aqui, que foi aonde a média rápida ela ficou branca. Olha o volume dela. Ele é um volume muito menor do que os volumes anteriores de venda.
Então, aqui é o gatilho da venda, ou da nossa compra, né? Para continuar essa tendência. E o nosso stop está aqui, ó, posicionado no fundo, stop técnico. Então, eu ainda tenho aqui o canal, né? Que está permitindo eu fazer essa entrada aqui com mais segurança. E tem um stop técnico atrás do fundo. Meu fundo aqui dá 35 pontos. Eu posso colocar um pouquinho a mais, 20 pontos a mais, para dar uma segurança do preço trabalhar um pouquinho mais. Ou até esconder atrás do fundo anterior, porque não fica o stop caro. Mas o stop técnico é atrás do fundo. Se eu coloquei aqui atrás desse fundo, eu vou tentar levar o trade no movimento comprador. E olha o que aconteceu. Quase 700 pontos. Mais de 600 pontos aqui, só nessa entradinha aqui. Tranquilo? Então, aqui nós tivemos o primeiro gatilho de entrada e o preço deu a subida. Lembrando que vocês não vão ter essas setas, apenas se adquirir o indicador, mas aqui seria seu gatilho, né? Então, você pegou e conseguiu levar esse trade nessa tendência de alta. Beleza? Aí, o que aconteceu aqui, ó? O preço ele voltou a ficar com uma média rápida aqui branca, só que olha o histograma, onde é que ele estava? O histograma ele estava mostrando para a gente aqui, ó, uma tendência, querendo começar uma tendência de baixa. Então, não seria propício tentar pegar essa operação na compra, porque possivelmente estaria o preço querendo ir para uma tendência de baixa. Tivemos entrada de reversão aqui, mas aí é para quem tem já o operacional completo. Vamos ver se a gente consegue identificar outra operação aqui. Ó, tivemos aqui uma entrada que seria um loss. Por exemplo, estava aqui nessa tendência de baixa, está na tendência de baixa, e o oscilador ficou lá branco, e ele voltou a ficar aqui, ó. Só que o que acontece? Aqui a gente já faria a entrada, só que está no meio do gráfico. Está no meio do gráfico. Porém, vamos seguir que vocês pegariam a entrada. Faria a entrada aqui, o stop aqui. Stopzinho curto, ó, atrás do topo. 80 pontos, 90 pontos de stop. O preço deu uma descidinha, não conseguiu. Tentou novamente descer e não conseguiu. E veja que aqui, ó, a nossa média lenta, que mostra a tendência, ela estava começando a ficar subindo, ó, mostrando fraqueza. Então, a gente tomou um stopzinho aqui. Então, a galera aqui pegou apenas com esse operacional, com essa estratégia do nosso indicador, tomaria um stop. Aqui continua numa tendência, ainda está na tendênciazinha de alta, ó, começou a estourar aqui, não teria gatilho. Vamos ver se tem alguma região aqui que daria algum gatilho para a gente. Veja aqui que ele deu uma entrada, ó, querendo mostrar aqui um pullback de alta. Tá vendo aqui que tem dois topos. Rompimento do topo, veio testar e veio a mostrar aqui uma setazinha, na verdade, a média rápida ela ficando acima da região aqui de menos 30, dentro de uma tendência de alta. Só que é o seguinte, galera, ó, o que está acontecendo aqui? Quando ele faz isso, mostrando aqui uma entrada de pullback, o que vocês precisam observar? O volume aqui da queda, ele estava com um volume crescente. Esse aqui que é um dos filtros que dificilmente a gente vai dificilmente a gente vai tomar loss por conta disso. Porque olha onde era o nosso candle gatilho. Nesse candle aqui, ó, nesse candle comprador. Justamente é onde está a seta. Nesse candle aqui comprador. Só que o preço estava caindo, aumentando o volume. A gente nem verificou isso. Mas olha só, o preço aqui, quando ele estava subindo, ele estava aumentando o volume. Veja que quando ele estava descendo aqui, ó, nessa queda aqui, ó, o que estava acontecendo? O preço estava com o volume diminuindo. Isso é regra para poder pegar a operação. Eu coloquei aqui como uma entrada de loss, só porque colocamos como a gente tivesse pego a entrada, mas pelo filtro de volume, a gente não pegaria.
olha que o volume está crescente, ó. Com volume crescente, quer dizer que o preço está ganhando força na ponta compradora. Então, não seria um gatilho aqui que possivelmente poderia ser a reversão. Eu vou colocar aqui como mais um loss, que seria aqui. Porém, vejam que aqui, novamente, essa entrada era uma entrada perigosa por conta desse movimento do volume que estava acontecendo aqui, ó, o volume crescente. Se o volume está aumentando, o preço está caindo e o volume aumentando, quer dizer o quê? Que o preço está ganhando força para cair. Então, fica complicado tentar pegar uma operação para continuar o movimento de alta, sendo que a queda está ganhando força. Beleza? Vamos ver se a gente identifica mais alguma oportunidade aqui. Novamente aqui, ó. Tivemos aqui mais uma entradazinha. Que seria um loss. Só que vejam só, a mesma situação. O volume, ele tá um volume constante. Ele não está nem crescente nem diminuindo. Ele está um volume constante. Quer dizer que o preço estava subindo aqui, ó. Ele fez essa correção. Só que quando ele faz essa correção, olha o volume como está grande, o volume constante. Ele não está um volume caindo, como foi aqui, ó, depois nessa situação aqui, ó. Vejam aqui como foi diferente, ó. O volume caindo e aqui possivelmente poderia ser a entrada de compra. Aqui não, o volume estava constante, então mesmo que você veja que seria um possível gatilho para tentar comprar aqui, não daria por esse operacional, por esse setup aqui do indicador, para pegar essa operação a favor da tendência, porque ele já estava mostrando que o preço estava caindo com o volume constante, volume crescente. Então, hoje, no operacional de hoje, aqui no ativo do mini índice, no minuto, a única entrada que seria uma entrada boa, que mostrou, na verdade, a confluência para a gente poder pegar, seria essa, ó, o preço caindo e o volume diminuindo. Então aqui deu o gatilho perfeito para fazer a compra e levar o trade lá em cima. Aqui o volume estava crescente, então se está crescente, possivelmente ele vai romper, não vai continuar a tendência de baixa. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Volume caindo, crescente. Volume caindo, volume constante. Ele precisaria necessariamente, para que desse o gatilho de pegar a operação, precisaria necessariamente que o volume estivesse diminuindo para a gente poder pegar uma operação compradora. De todo modo, vejam aqui, ó, como o operacional ele é simples, mas bem eficaz. Um movimento grande, porque está pegando uma continuação de uma tendência. Se aqui, mesmo que você não tivesse analisado o volume, olha só, o stopzinho aqui, ó, 80 pontos. Stopzinho aqui, ó, 100 pontos. E aqui, um stopzinho, ó, de 100 pontos. Só que percebam que não deu o gatilho para a gente poder pegar a operação aqui. Não dava para pegar a operação aqui e não dava para pegar a operação aqui por conta do nosso filtro de volume. Beleza? Eu vou mostrar a vocês também, galera, a outra operação, que é uma das principais da gente, que é a entrada pela reversão, que a gente tenta buscar reversão de mercado. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Tranquilo? Vou mostrar aqui no pregão anterior se teve alguma oportunidade de pegar a favor da tendência. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Tivemos aqui o início do pregão, mostrando aqui uma tendência de baixa clara, ó. Aqui no pregão de terça-feira, isso. O preço estava subindo, volume constante, ó, subindo, ó, crescente.
E aqui mostrou uma possível entrada na venda. Mas não dava para a gente poder pegar essa venda por conta desse contexto do nosso volume. Aí o preço, novamente, dá mais uma oportunidade de tentativa de venda aqui, só que ó, o volume estava crescente e um volume grande. Aí aqui já tem outro operacional que a gente usa, um outro gatilho, mas que isso aí é para a galera que adquire o indicador que eu ensino. Aí o preço continua na tendência de baixa, ó. Aí vejam só, aqui chega uma situação, ó, que o preço ele começa a subir. Vejam que o preço aqui está subindo, ó. E olha o que está acontecendo com o volume. O volume está diminuindo. Então, gente, estamos aqui, ó, ainda está mostrando força vendedora, ainda está mostrando aqui que está dentro de uma tendência de baixa. Olha onde é que seria um gatilho. Esse aqui é o gatilho perfeito. Por quê? Porque o preço ele está subindo, ó, o preço está subindo e o volume estava diminuindo. Deu um gatilho para a gente poder pegar para continuar o movimento de queda. Pegamos aí, stopzinho no topo. Quantos pontos de queda? 300. Olha o que aconteceu novamente. Veio dar um gatilhozinho aqui, ó, ficou em cima, ficou vermelhinha, depois voltou a ficar branca. Vamos ver aqui o volume. O que estava acontecendo? Não foi um gatilho para a gente poder pegar, porque o preço estava subindo e o volume estava aumentando, ó. Não tinha como pegar nesse gatilho para continuar uma tendência, beleza? Novamente aqui, o preço caiu, aí deu essa subida aqui, ó. Aí veja aonde foi que ele deu o gatilho de venda. Aqui, o preço, olha o que estava acontecendo dessa subida e o volume começou, ó, a diminuir nos candles compradores, ó. Diminuiu nos candles compradores. Mas aqui a gente está contra a tendência. Não forma ainda nosso gatilho. Gatilho, vamos ver, teve gatilho aqui, ó. Por isso estava subindo, volume subindo também. Então, mesmo assim, não deu gatilho. Preço subindo, volume subindo também. Só que quando deu o gatilho, ó, que foi aqui, o que estava acontecendo? Ó? O volume estava menor, os volumes estavam menores, os volumes compradores. O volume estava subindo, mas depois começou a diminuir. E aí, então aqui tivemos mais um gatilho que seria o gatilho certeiro para continuar nessa tendência. Isso com o nosso filtro de volume. Onde é que seria o gatilho? Aqui, ó, nesse candle, porque estava mostrando, ó, que o volume estava diminuindo, subindo, mas estava diminuindo. Beleza? Aí aconteceu aqui mais uma entrada na continuação de tendência, ó, tendência de alta. O que aconteceu? Ficou verdinho, voltou a ficar branco. Olha o volume vendedor que estava acontecendo, ó. Não está diminuindo o volume vendedor? Então aqui seria mais um gatilho para tentar fazer uma compra, porque o volume estava diminuindo. Comprou, o preço subiu mais 500 pontos. Vamos ver esse daqui também. O volume aqui estava diminuindo. Caiu até um volume crescente e depois começou a ficar lateralizado. Final de pregão, iria pelo menos ficar aqui no 0 a 0, ó. Praticamente ia pegar seu stop. Aqui seria um stop, porque veja que o volume começou a diminuir a frequência da tendência de alta. Então, galera, é isso aqui. O operacional de uma das nossas estratégias com o indicador é essa. Você verificar que o volume ele está diminuindo quando a média rápida ela bate na extremidade que está antagônica ao movimento. Por exemplo, estou numa tendência de alta, está batendo lá para dar um gatilho para a gente entrar a favor desse movimento de alta.
Mesma coisa seria aqui, estou numa tendência de baixa e dá um gatilho para continuar na tendência de baixa. Só que percebam que aqui o volume na subida estava crescente, um volume alto. Então, dificultaria da gente tentar pegar uma venda aqui. Então, aqui inviabilizaria essa venda, inviabilizaria essa por esse fator, por conta do volume. Tranquilo? Então, por conta desse filtro, teríamos apenas uma entrada perfeita hoje, nessa estratégia. Beleza? Então, quem tiver alguma dúvida, basta me chamar aí, que eu vou mandar o nosso operacional aqui, o nosso indicador, para você fazer o teste e verificar como é que é o desempenho dele. Beleza? Então, tamo junto. Valeu!